Farrala Fia, hoje tem muita informação quente do mercado da bola, com lateral argentino chegando e também zagueiro de seleção podendo pintar no timão. Eu quero falar sobre o mercado da bola, que sempre interessa muito ao Corinthians. A Gaviões, hein? Deu declaração com descontentamento sobre a partida do Timão pela Libertadores e gerou muita polêmica, a gente vai acompanhar nesse vídeo. E no final trago a minha análise sobre o desempenho do time e a situação de Angelieri, que parece ter esfriado, e já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Dias. A chegada do jogador argentino ainda não está descartada, mas é tratada como difícil há 8 dias do fechamento da janela de transferências do Brasil. O que estava bem encaminhado, né, agora está sendo tratado como difícil. Isso porque o Getafe, que deseja negociar o Angelieri, tem outras ofertas na mesa, além da que foi feita pelo Corinthians. Ou seja, o Corinthians tem concorrência para a contratação do Angelieri. E dizem que um dos concorrentes é, inclusive, um time do futebol brasileiro. O Corinthians já avisou que não está disposto a gastar, a investir dinheiro para ter um atleta com idade avançada. O Angelieri tem 30 anos. A ideia do Corinthians é que o lateral esquerdo rescindisse o contrato para então fechar o negócio com o Corinthians. O contrato dele com o Getafe vai até o meio do ano que vem, mas ele não tem sido aproveitado, não joga há 9 meses, né? Ele não joga há 9 meses, o técnico não gosta dele, então o Corinthians viu uma oportunidade de mercado para tentar contratar o jogador. Foi uma indicação do Ramon Dias, uma indicação do Emiliano Dias, os dois gostam muito do Angelieri, que jogou no River Plate da Argentina, foi bicampeão da Libertadores, vestindo a camisa do River Plate da Argentina. O Corinthians, como eu disse, tem para a posição o Hugo, o Matheus Bidu e o Palácios, mas nenhum deles convence a comissão técnica corintiana. Antes da contratação do Angelieri, o Corinthians tentou contratar o Wendel, que estava no Porto, mas que foi para o São Paulo, o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, continua no Atlético, e o Renan Lodi, do Al Hilal, da Arábia Saudita. Então, ficou muito difícil para o Corinthians, ou mais difícil para o Corinthians contratar o Angelieri, até porque o Corinthians corre contra o tempo, faltam 8 dias para fazer esta contratação. Por falar em mercado da bola, notícia de ontem, mas é sempre bom confirmar que o Corinthians recusou a proposta de 148 milhões de reais do Zenit pelo Garro. O Zenit da Rússia ofereceu uma proposta de 25 milhões de euros para levar o Garro, mas o Corinthians recusou. A diretoria do Corinthians tem o plano de manter as principais peças do elenco e ignorou o alto valor apresentado pelos russos. Lembrando que o Garro foi eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro do ano passado e é tratado como um dos principais jogadores do elenco do Corinthians. Foi uma proposta grande pelo Garro, mas o Corinthians recusou, manteve o Garro em seu elenco. O Garro é o principal, né, ao lado do Memphis, é o principal jogador do Corinthians, e é muito importante que o Corinthians segure o Garro, né, mantenha o Garro em seu elenco, se quiser disputar títulos esse ano. O Garro é o principal jogador do Corinthians. O Garro não pode sair do Corinthians. Vai fazer o que no futebol da Rússia? O Garro não está à venda. É bom falar para os russos, para o Zenit da Rússia, que o Garro não está à venda. Mas fez muito bem o Corinthians em manter o Garro no seu elenco. Bom, o Corinthians... quero falar do Memphis Depay. Memphis Depay é o seguinte: o Memphis Depay ganhou o bônus de 1,5 milhão de reais no Corinthians com a assistência
que ele deu para o gol ontem do André Carrillo. Assistência do Memphis Depay para o gol do André Carrillo deu esse bônus de 1 milhão e 500 mil reais. Isso porque o Memphis chegou a 15 participações em gols desde a chegada ao clube. Isso está previsto no contrato. São metas estabelecidas. O Memphis tem 8 gols com a camisa do Corinthians e 7 assistências. Também com a camisa do Corinthians, ontem ele deu mais uma assistência. Então são metas estabelecidas e o Memphis vai conseguindo ganhar mais dinheiro com essas metas estabelecidas. Ou seja, o jogo de ontem só foi bom para o Memphis, né? O jogo de ontem, a única coisa boa do jogo foi que o Memphis ganhou 1,5 milhão de reais. Quer dizer, para o Memphis foi bom o jogo de ontem, mas foi péssimo para todo mundo. O Corinthians passou vergonha. O Corinthians que agora tem a obrigação de vencer Universidade Central da Venezuela, que é um time pífio, que é um time ridículo, na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena. Antes, o Corinthians tem o jogo contra o Guarani de Campinas, também na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Paulista. O Corinthians vai ter esse compromisso pelo Campeonato Paulista. Provavelmente vai colocar o time reserva para jogar, embora o Corinthians ainda não tenha garantido a primeira colocação geral na fase de classificação do Campeonato Paulista, mas como o resultado na Venezuela contra a Universidade Central foi muito ruim, o Corinthians vai ter que poupar os seus titulares para o compromisso da próxima quarta-feira. E eu quero falar também que existe a preocupação em relação ao Ranielli. Ranielli saiu machucado no jogo de ontem, uma contusão muscular, ainda não se sabe a gravidade da lesão. Ele saiu, inclusive, chorando, né? Por causa dessa contusão muscular. Nos próximos dias ou nas próximas horas, ele vai fazer exames de imagem para saber exatamente qual é a gravidade desta lesão. É uma pena porque o Ranielli tem sido o titular desse meio-campo do Corinthians na posição de primeiro volante. Com a saída do Ranielli, o José Martínez que assumiu a posição ontem na posição de primeiro volante da equipe do Corinthians. Problema para o técnico Ramon Dias na sequência do Paulistão e também da Libertadores da América. Tomara não seja nada grave, tomara seja uma contusão mais leve e que logo, logo o Ranielli esteja de volta ao time do Corinthians. Fiel, essa novela do argentino não acabou ainda, mas e aí, vocês acham que vale a pena investir nesse jogador que já tem seus 30 anos? Comenta aí. Agora vamos falar de um tema quente, a revolta da torcida após o último jogo e a cobrança da Gaviões. A revolta da torcida é generalizada em todas as redes sociais, YouTube, e eu acho que é uma revolta muito positiva. O torcedor tá de parabéns, porque não dá para aceitar empatar com esse time praticamente semi-profissional, não dá para aceitar, e eu espero que essa cobrança tenha valido de alguma coisa. Agora há pouco o presidente da maior torcida organizada do Corinthians fez uma postagem dizendo que na saída da Venezuela conversou com os líderes do grupo, parte da torcida, alguns torcedores foram no voo fretado e voltaram por conta da dificuldade de logística, além de sócios, conselheiros, enfim, aquela coisa que a gente conhece bem de clube social, que você leva sócio, conselheiro, um monte de gente lá no voo também. E aí disseram que cobraram os jogadores, conversaram com eles, que era inaceitável a postura que eles tiveram. O Memphis fez postura, fizemos uma bad night, jogamos mal, uma noite ruim, aquela coisa toda. Fiel, a torcida não está satisfeita e cobrou mais raça dos jogadores. E vocês acham que essa cobrança é justa? O time precisa mostrar mais vontade em campo? Agora vamos voltar ao mercado da bola, porque o Samir Carvalho trouxe uma bomba sobre zagueiro de seleção que pode estar chegando no timão. Corinthians negocia com um zagueiro que é de seleção. Só não me falaram se é de seleção brasileira ou alguma seleção de outro país, entendeu? Mas me falaram que é um zagueiro top para chegar, para ser titular e que teve passagens pela seleção, por seleção.
tá? Não sei, não consigo garantir para vocês se é brasileira, se é argentina, se é espanhola, enfim, não dá para saber se é na Europa, mas me falaram que é um zagueiro top, que o Corinthians abriu conversa, só que é um zagueiro caro e que o Corinthians precisa. Então, eu tô trazendo detalhes, tá? Eu só não tô trazendo o nome, mas lembre-se que antes de trazer o Andileri, que todo mundo confirmou que existiu, que existe a proposta e a negociação que tá rolando ainda, eu já havia feito 2 vídeos falando que o Corinthians estava em busca de um lateral, tá? Então eu tô aí, tô caminhando, tá? Eu busco a notícia. O Corinthians negocia com um zagueiro top que jogou em seleção, não sei se é brasileira, europeia ou sul-americana, enfim. Só que é um zagueiro top que o Corinthians precisa da patrocinadora Master. O Corinthians abriu conversas com a patrocinadora Master, tá? Não vou citar o nome aqui por conta, né, do YouTube, mas vocês sabem quem é. E para o Corinthians avançar, depende da patrocinadora querer ou não investir nesse zagueiro e entender que ele é midiático ou não, tá bom? Então, informação importante para vocês. Corinthians volta a focar em zagueiro por conta aí, né, das falhas do André Ramalho, enfim, e do desempenho dos seus zagueiros em 2025, né? Uma pessoa falou para mim, pô, o melhor zagueiro hoje é o da base, entendeu? Então, assim, o Corinthians tá muito confuso no planejamento. O Corinthians terminou o ano planejando buscar um zagueiro. Começou o ano dizendo que não ia precisar mais de zagueiros, tá? Apostando muito no Kaká. O Fabinho aposta muito no Kaká. O Fabinho Soldado ama o Kaká. E aí eles acharam que não ia precisar de zagueiro, porque tem o Kaká, tem o Tchoca para reserva, né? Tem o Gustavo Henrique, tem o André Ramalho, enfim. Eles acharam que não iam precisar. Mudaram de ideia. Agora mudaram de novo de ideia, entendeu? Não é que a gente muda de informação, não. Eles mudam de projeto e de ideia mesmo, tá? É igual o jogador. A gente fala, a gente critica que joga mal, a gente fala que joga bem. Não é que a gente mudou a opinião. Eles mudaram de futebol, meu amigo. Então, informação importante e exclusiva. O Corinthians busca um zagueiro, abriu conversas com esse zagueiro. É um zagueiro top. É um zagueiro que jogou em seleção, tá? Não sei se joga ou jogou, tá? Mas me falaram isso, que com passagem por seleção, e é um zagueiro caro. Então o Corinthians precisa da patrocinadora Master. Agora vai depender da patrocinadora querer investir ou não nesse zagueiro, beleza? Se essa contratação se confirmar, pode ser um grande reforço para o Timão. A defesa precisa mesmo de um nome de peso. Quem vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Corinthians, deixa nos comentários. E agora eu vou trazer a minha análise sobre o desempenho do time e sobre a negociação com o lateral argentino, que parece ter esfriado. Fala, corintianada, gente fina no canal. Bora continuar aí as notícias do Timão. Vamos destrinchar aí algumas matérias envolvendo o Corinthians. Vamos falar primeiro do desempenho do time. Uma coisa que preocupou bastante do jogo de ontem foi realmente essa situação do desempenho do time no segundo tempo. Eu achei que o time mostrou uma intensidade boa até os 20, 30 minutos do primeiro tempo. Depois começou a cair, no segundo tempo jogou mal demais. O Ramon Dias comentou desse segundo tempo abaixo do Corinthians e citou uma preocupação referente à intensidade de jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele falou dessa situação. E aí ele se explicou assim, né? Demos expectativa de vencer do primeiro, mas o resultado não é ruim. Agora jogamos com a nossa torcida, tivemos viagem e um monte de situações, falou o treinador. Um monte de situações foi a festa do Memphis. O mata-mata são 180 minutos, teremos sempre a possibilidade de jogar lá com a nossa torcida. Às vezes isso daqui acaba não se configurando, porque se você faz um jogo muito ruim em jogos de mata no primeiro, você acaba praticamente se auto-eliminando para o próximo jogo. Então o Corinthians não pode, eu acho que assim, né, no caso do Universidade Central da Venezuela ontem, realmente o Corinthians faltou sorte no primeiro tempo, caiu demais no segundo tempo, os jogadores, não sei o que aconteceu ali, teve até cobrança do presidente da Gaviões, a gente vai falar disso depois, mas a gente sabe que o Corinthians não deve ter dificuldades para ganhar desse time na volta. Agora o outro jogo já pode pegar aí o Barcelona de Guayaquil, que já é um time um pouco mais chato, equatoriano, jogadores rápidos, então, bom, o Corinthians tem que tomar cuidado em jogos de mata, eu acho que é isso, mudou, até o Ramon citou um pouco disso, né, tá aqui até, né, Copa se joga diferente, são partidas diferentes, vamos tentar recuperar para passar quando formos
fomos de local. Então, assim, né, não pode jogar desse jeito que jogou um jogo de Copa. Então, só voltando aqui pra gente ver essa questão que ele falou da intensidade. Existe uma possibilidade de analisar bem, porque havia 2 etapas. No segundo tempo, eles nos complicaram as coisas para nós com o ritmo e com a determinação. Não geramos futebol, tivemos 2 situações, poderíamos fazer o gol. Entendi aqui como é que ficou essa história aqui, não. Existe uma possibilidade de analisar bem, porque havia 2 etapas. No segundo tempo, eles nos complicaram. É isso mesmo que ele quis dizer, que o time venezuelano complicou o Corinthians. E também é aquilo, né? Não tem variação tática, né, Ramon? Aí fica complicado, tem que variar mais o time, tem que ter outras formações, às vezes não encaixa e precisa ter alguma outra formação pensada ali para determinados momentos dos jogos. As coisas para nós com o ritmo e com a determinação. Não geramos futebol, tivemos 2 situações, poderíamos fazer o gol. Copa Libertadores se joga diferente, são partidas diferentes. Então, assim, né, eu acho que realmente tem que dar uma analisada nessa questão. A gente sabe que teve aí uma semana meio agitada de várias formas no Corinthians, tanto fora quanto dentro de campo. O Corinthians vem de uma sequência muito intensa de jogos, eu acho que isso é bom citar, eu acho que eu não vi ninguém citando, e agora eu tô lembrando aqui, né? Com certeza eu trouxe matérias aqui para vocês falando da sequência do Corinthians de jogos, que era a maior sequência da década do Corinthians, né? Jogos próximos um dos outros. A gente teve aquela sequência que teve um jogo na quinta, teve um jogo na segunda, não, foi um jogo na quarta, um jogo no sábado e um jogo na segunda, 48 horas depois. Eu só não lembro se foi isso, se foi de sábado para segunda, se eu não me engano foi de sábado para segunda. Vocês me lembram aí nos comentários. Mas enfim, 48 horas, acho que chegava a ser até um pouco menos de 48 horas de um jogo para o outro. O Corinthians está fazendo uma sequência muito grande de jogos pela classificação do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro no ano passado, né? Acabou na situação de ter que jogar a pré-Libertadores, aí realmente acumula um monte de jogos e vai continuar assim. O Corinthians vai passar para as fases finais do Campeonato Paulista, vai passar de fase agora na Libertadores, esse primeiro jogo dessa fase preliminar, vai para o segundo jogo e vai ter jogos aí intercalados no meio, decisão tanto com o Paulista quanto com a Libertadores. É a situação que o Corinthians se colocou, mas que bom, né? Que a gente vinha no ano passado numa situação aí que a gente pensava que podia estar disputando só o Paulista e o Brasileiro, sem condição às vezes até de poder chegar na Copa do Brasil, e a gente vai disputar todos esses campeonatos. Então é isso, faz parte do Campeonato Brasileiro, é assim mesmo. O Brasil de forma geral, né? Os campeonatos no Brasil são assim mesmo, e enfim, é uma discussão já um pouco mais complexa dessa questão da quantidade de jogos. A negociação, né, com o Angelieri, para terminar, vou deixar essa situação aqui do presidente da Gaviões para a gente discutir no próximo vídeo. Também falar algumas outras coisas aí a respeito da arena, da quitação da arena, do projeto da doação da arena. Tem algumas matérias interessantes para passar nesse sentido, mas para não ficar muito longo, vamos falar aqui dessa situação do Angelieri. O Angelieri, que é jogador argentino, já trouxe aqui alguns dados para vocês. O jogador está lá no Getafe, está com 30 anos, é um lateral, né, argentino, que na Argentina jogou muito bem, teve passagem por River Plate, e o Corinthians tentando aí trazer esse jogador do Getafe. Há poucos dias atrás, né, todo mundo falando da notícia que veio primeiro do GE, e essa daqui também veio do GE, né, falando que a situação do jogador estava bem adiantada, mas faltam 8 dias aí para fechar a janela de negociações, e o Corinthians continua aí nesse imbróglio para poder trazer o lateral, e a gente viu que precisa, porque já que pelo visto o Palácios vai continuar não tendo chance, que para mim no pouco que eu vi jogar parece bem melhor do que o Bidu e do que o nosso querido Hugo, aí a gente realmente precisa muito da chegada desse lateral. Beleza, galera? Então é isso, fiel. Mercado da bola pegando fogo, revolta da torcida e possível novo zagueiro de seleção do Corinthians. E aí, o que vocês acham dessas notícias? O que precisa mudar no time? Deixe o seu comentário. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Timão. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!